E aí galera, tudo bem? Eu tava tentando gravar um vídeo aqui, só que não deu certo, porque tem uma ligação que interrompeu a gravação do vídeo. Então é difícil. Eu não gravei sábado, domingo. Não é falta de vontade não. Eu fiquei com falta de vontade porque, tipo, desanimei por causa da ansiedade, tipo, extrema que eu tô sentindo. E é questão das pessoas virarem as costas pra mim também, isso é fato. Por mais que elas neguem, elas estão negando que. Talvez eu tô negando até que eu existo. Que minha opinião pode ser uma opinião que não agrade a todos. Mas não vim aqui pra me encaixar em caixinha nenhuma. Não sou nenhum rebelde sem causa. Isso é fato. O que eu quero é ter minha vida e viver em paz. Agora, se as pessoas quiserem se levantar e quiserem serem atropeladas, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Pois a única coisa que eu vou fazer é só orar por mim, orar pelas pessoas que necessitam de Deus e eu vou buscar entendimento. Eu não estou plantando nada contra ninguém, não estou semeando nenhuma contenda, mas as pessoas se levantam porque elas querem, tipo assim, tirar o seu brilho. E quando você se destaca, tem muitas síndromes, explica, se você precisar estudar psicologia, se algum dia o canal crescer e tiver algum psicólogo, você vai ver que para toda ação tem uma reação. A física explica isso, a psicologia explica isso também, porque quando você começa algum projeto, já comecei com o projeto do outro canal lá e desisti dele porque não foi porque eu desisti não, por fraqueza não. Isso é muito mais tática. Tipo, se você apagar seus rastros e não deixar sentir nas coisas, é aí que elas vão entender que elas não têm domínio sobre você. Porque você é livre de qualquer amarra que tiver. Eu não tô aqui pra ser gado de ninguém. Eu odeio essas coisas. Eu odeio, eu quero ser uma pessoa que tenha. Tanto é que eu falo pra minha mãe que esses remédios que eu tô tomando não tá fazendo efeito. Tipo, risperidona e clonazepam é um remédio que parece que eu tô tomando um remédio que eu tô tomando farinha. Tô comendo farinha porque a ansiedade não passa. Não passa a ansiedade. Não faz sentido. Se é um remédio para tratar a doença, então eles erraram, erraram na fórmula do medicamento. O médico está tratando a doença como se já fosse outra. E negligência médica, isso é muito horrível. E o Estado é uma desgraça, o Estado não presta. Se depender de SUS, de SUS é uma porcaria. Porque ninguém está na sua pele para sentir o que você está sentindo. As pessoas não veem por trás das, das nossas dores o que está acontecendo. Elas só querem ver o que as retroalimenta, né? Tipo, ah, se um palhaço fez uma graça, eu sorri. Isso me alegrou. Eu já sorri muito na minha vida, já sorri muito, já sorri bastante. Mas eu chorei bastante também. Eu entrei não em depressão, mas eu chorei por culpa. Culpa que nem era minha. Culpa que não existia. Entendeu? Culpa que nem existia. Eu chorei me culpando, me condenando, mas por quê? Porque o mundo quer nos afundar, as pessoas querem te ver na merda. Quanto mais na merda você estiver, melhor. Aí quando você dá um salto de. Quando você evolui, ou quando você mostra para elas que você é diferente, tipo, ou que é igual, mesmo sendo diferente,
Aí as coisas não encaixam na cabeça delas. Eu tô falando que não sou diferente das pessoas, porque eu também sinto isso. Se uma pessoa igual, eu vejo muito talento aí, tipo, gente talentosa. Eu tento ser, no mínimo, o mais sensato possível. Só que, como as coisas, tipo, não são algoritmo, pra mim, eu não quero que algoritmo coordene a minha vida. O que eu não quero um algoritmo indicando o que vai acontecer, porque, primeiro de tudo, se eu deixar o algoritmo coordenar a minha vida, eu vou virar um mero fantoche. E se eu não tiver o livre pensamento, não poder pensar com a minha própria cabeça, eu vou ser um mero fantoche. Aí eu vou voltar aqui num tempo aqui onde isso não acontecia, onde o algoritmo não funcionava comigo. Aí era eu e Deus. Esse tempo foi o tempo da minha infância, quando eu morava numa ilha, cercada pelo rio dos dois lados. Era uma ilha pequena, só que grande para poucos moradores, mas pequena. Aí tinha fartura de comida. Tipo, o que você plantasse lá nascia. Tinha a época da cheia que enchia a ilha, a água entrava no meio dela. E quando ela secava, os peixes ficavam presos. Aí você pegava peixe com a mão. Papaterra, só que papaterra não, aquele peixe grande, aquele que tem espinha. Não sei como é que chama ele. É tipo um papaterra, só que ele é grande mesmo, grandão. Aí a gente fazia pirão com ele. Aí eles morriam e ficavam fedendo lá. De tanto peixe que tinha. Aí meu pai pescava surubim, pescava piau. Não sabia tecer rede. Não sabia tecer tarrafa. Eu sabia jogar tarrafa. Eu não era nadador nato. Eu nadava. Ixi, era tão bom. Eu praticava esporte todo dia, porque era natação, né? Fora as brincadeiras que a gente fazia lá também. Tinha escola lá na ilha. Eu participei da campanha da Unicef, que foi aquela campanha que muitos participaram da década de 80 e 90, só que eu nasci em 95. Foi tipo naquela colherzinha do soro para evitar a desidratação. Desidratação, tipo, é uma colher de sal para 2 colheres de açúcar. Aí você coloca em um copo de 200 ml. E lá tinha filtro de barro. E eu descobri ontem que o filtro de barro é o melhor. O filtro brasileiro é o melhor do mundo na questão de filtrar água. Ele filtra elementos pesados, chumbo, acho que ele tem mercúrio também, mercúrio e também como é que é? Micro-organismos. Aí a gente bebia água de filtro. E comia muito peixe, e comia muita verdura, muito legume. Aí a saúde da gente hoje é tipo diferente. Ela é boa, tem tanta gordura boa, ômega 3, essas coisas assim. Aí. Só que ainda assim eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque quando eu vim pra cá, eu comecei a fumar, acho que com uns 14 anos. Eu fumei maconha pela primeira vez com 12 anos. Foi uma das piores coisas que podia ter acontecido. Eu fumei maconha e não sei como eu fui embora. Eu fiquei tão louco. Eu fumei maconha de verdade mesmo, foi muita maconha na primeira vez. O cara fez um, um bag de responsa. Eu fumei até ficar louco. Trinquei o corpo. Aí eu fui pra casa com meu amigo e aí foi nós dois. Eu tava vendo uma televisãozinha assim na minha própria vista.
Tipo, eu não tava vendo o mundo, eu tava... Mas eu consegui ir pra casa, mesmo se eu tivesse sozinho, eu consegui ir pra casa, porque eu tava com Deus, não tava sozinho. Se eu tivesse sozinho, eu não tivesse fumado tanto, mas eu tava com ele, então... Ele foi meu guia naquela hora lá. Ainda parei no Titan ainda pra jogar uma ficha, pra ver se melhorava. Aí depois eu fui embora. Tomei leite com um amigo meu deu pra mim tomar lá pra cortar o efeito. Aí melhorou um pouco. Depois descobri que o leite fazia efeito, e quando eu trincava muito, eu comecei a fumar maconha de verdade mesmo, com uns 17 anos. Eu parei de fumar, eu não fumei mais, depois de 12 anos, eu fumei com 17 anos. Aí eu peguei, sempre que eu trincava o globo, eu pegava e tomava leite. Ou comia açúcar. Açúcar também serve. Mas eu não tô falando pra ninguém fumar maconha não, porque essa droga aí não serve não. Você tem que tomar um remédio. Se é um remédio, você toma, porque remédio faz bem. Agora se é droga, não toma. Porque o nome já diz droga. Faz o efeito ao contrário. Você tem que ter muito discernimento quando o assunto é esse. E eu acho que porque eu não tinha ansiedade, eu não tinha nada desse problema. Aí depois que falaram que eu tinha só entrado em surto psicótico, mas tipo, se eu fumasse dose pequena, eu não tinha nada, nenhum efeito no dia. Tipo, eu só relaxava e dormia bem. Se eu fumasse dose alta, eu ficava com hiperventilação e com taquicardia. Mas eu fumava muito. Depois que eu cheguei a morar no outro setor, depois que eu voltei da outra cidade lá que eu morava, eu tava trabalhando, aí eu fumava todo dia também, então eu tava trabalhando lá. Aí eu peguei e comecei a fumar bastante. E era barato e tipo, fazia. Eu tinha dinheiro, né? Então aí eu fumava bastante, muito mesmo. Aí eu não sei se pode ser falha que estão cobrando de mim agora. Ou sei se é o fato do remédio não estar funcionando, o remédio que estão passando pra mim, porque a ansiedade não surge por um acaso. Minha mente acelerada, tipo, tipo, eu não tenho alucinação, eu não tenho alucinação nenhuma. Fala que eu tenho esquizofrenia, mas não tenho alucinação nenhuma, eu não tenho alucinação, eu não alucino. Pelo contrário, eu tomo um remédio, eu vou dormir, eu tenho sonhos, minha mente entra em processo de sono REM muito fácil. Eu tenho sonhos bem, tipo, elaborados, minha mente é, tipo, muito criativa. E o fato disso acontecer é porque não é que eu tenho esquizofrenia, ou o fato de eu ter também, sei lá. Mas o que eu vejo hoje é que, tipo assim, de vez em quando eu acordo bem, só que vai passando o dia, a ansiedade vai aumentando. A questão da pornografia também, eu não vejo mais pornografia, eu não vejo, não consigo mais ver pornografia, isso nem me excita mais. Eu prefiro, tipo, algo natural, sem nada, sem nenhum tipo de estímulo externo, entendeu? Só usando minha mente mesmo. O que dá mais resultado, com certeza. E o fato disso tá acontecendo ansiedade, eu não sei. Eu não sei, eu oro todo dia. Eu falo, tem que ir pra igreja, tem que buscar a Deus. Talvez seja, talvez sim, talvez não. Mas eu acho que talvez seja a igreja que me perturbou assim, porque o fato da culpa, sentir culpa dia e noite, sentir culpado por algo que você não fez, sentir culpado por, tipo, Deus está me julgando, Deus está isso, está aquilo. É o homem tentando. É por isso que fala, eu estava pesquisando também, né, fala lá, não acredito num homem que fala com as mãos, que faz gestos com as mãos, porque
De que adianta o cara tá falando uma coisa e tá tentando te controlar de forma é, subconsciente, entendeu? Tipo, com hipnose, com essas coisas assim, fazer uma programação em você, te programar para você tipo, ser um servo, um gado. Eu sei como funciona isso. O seu sistema límbico é uma coisa muito complexa. E se você entender um pouco de como navegar naquele lugar lá, você não vai ser enganado. Você tem que treinar o sistema límbico. Isso é com, talvez, música que te levante seu astral. Coisas que desenho, tem que treinar a coordenação motora para você entender como é que funcionam os gestos. Para você, tente desenhos tipo que veja pinturas, tipo, fazem igual os ricos fazem, os milionários fazem. Você tem na palma de sua mão toda a chance de sair do labirinto, que é ver o principal, que é as obras, ler os livros. Se você tiver dinheiro, você compra os livros, ler os livros de PNL, mas não para enganar ninguém. Ler livros de psicologia, melhor psicologia do que PNL. Psicologia, psiquiatria, ler livros de matemática, cálculo, para você ter uma mente mais racional e poder ligar os pontos, entendeu? Isso é o principal. Isso é o que eu deixo como contribuição para vocês aqui. Por hoje, né? Se vocês quiserem, se eu der um feedback bom, eu gravo outro vídeo, tá bom? Mas acho que eu vou continuar gravando mesmo assim. Valeu.